quase 310 milhões de dólares. Essa é a cifra que se chegou rapidamente logo de estreia num dos filmes mais assistidos de todos os tempos. Em 2006 para 2007, o mundo conheceu um personagem, Christopher Gardner. Ele é uma pessoa que passa o tempo todo num filme do lado do seu filho, atrás daquilo que o próprio filme define como felicidade. Sim, A Procura da Felicidade, um filme muito assistido e no título ele já nos provoca. Porque ele está dizendo de cara que essa felicidade existe, porque se ela não existisse as pessoas não estariam procurando. Ele estava lá. E no filme esse homem, um afro-americano de classe média baixa, luta o tempo todo contra a sua própria situação. Nesse filme também há um outro personagem, a sua esposa, que lhe parece ser o oposto dele. Ela é pessimista, ela não quer saber, ela tem um humor ácido. O que o filme está dizendo para mim e para você, e que muitas outras pessoas estão dizendo também, é que se a felicidade existe, quem é que não acha? Quem não acha é quem não tem o perfil correto para procurar a felicidade. Partindo desses dois pressupostos, a felicidade está por aí e ela pode ser encontrada. Então, que tipo de gente sou eu que não consegue encontrar essa felicidade? Olhando para Jesus, ele parece caminhar num caminho que diz quase a mesma coisa. Bem, se essa felicidade existe, eu preciso definir quem é o tipo de gente que vai conseguir ser feliz nesse mundo cheio de procuras e de infelicidades. Não saia daí, está começando o Fé para Hoje. Olá, estamos de volta e eu tenho uma pergunta importante para te fazer. Você sabia que a Escola Bíblica da Novo Tempo é a maior escola do mundo? É um número muito grande de alunos que tem sido beneficiado em aprender mais esperança, fé e salvação a partir dos materiais que a Novo Tempo produz e envia gratuitamente. Você pode receber um deles, como esse, por exemplo. Deus me ouve? Que pergunta importante, você tem que saber se Ele te ouve, como Ele te ouve e que processos vai te causar tanta confiança. Agora preste atenção, você pode receber um material desse em muitos meios. Você pode mandar, por exemplo, uma mensagem pelo WhatsApp em qualquer horário, você pode ligar no nosso telefone comercial, no horário comercial, você pode apontar seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela ou entrar no site. A gente só consegue fazer isso, enviar esse e outros materiais de forma totalmente gratuita, repetindo, isso chega até a sua casa de maneira totalmente gratuita, porque temos parceiros muito importantes, os que a gente chama de anjos da esperança. Esse é o jeito carinhoso de chamar os parceiros, as pessoas que descobriram que os sonhos, as esperanças, os planos deles podem se reproduzir em novas cores e texturas nos outros. Assim, eles são a mola que impulsiona, que propulsiona esperança para os outros lugares. Quer receber o material? Fala com a gente. Quer ser um anjo da esperança? Faça parte desse projeto. Espalhe novas cores e texturas na vida dos outros. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11, Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles se aproximou e disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai lhe repartiu os haveres. Nós passamos 2000 anos ouvindo esse texto. E ao ouvir esse texto por tanto tempo, nós já chegamos a um nível de domesticá-lo num nível tão profundo que algumas passagens agressivas, violentas, fortes, radicais de Jesus já não nos afetam mais. Mas, por favor, se coloque nas sandálias das pessoas que estavam ouvindo Jesus naquele momento, ou se coloque como uma pessoa humana que, diante de uma situação familiar, é desafiado pela circunstância que o próprio Jesus está criando para a nossa compreensão e raciocínio. Aquele filho chegou para o pai e teve uma conversa que nenhum de nós suportaria ouvir se estivéssemos chegando e fizéssemos parte da mesma família. Vamos colocar numa linguagem que seria aceitável hoje. Você chega na sua casa e percebe uma conversa na sala. E lá está seu irmão mais novo, que chega para o pai e diz: Pai, eu quero ser feliz.
Eu quero ser uma pessoa realizada, eu quero contentamento dessa vida. Eu não estou bem, eu me sinto vazio. Eu creio que eu poderia viver uma vida, viver experiências, viver circunstâncias que fossem muito mais completas para mim do que as que eu vivo aqui. Eu não gosto da sua casa, eu não gosto do seu jeito, eu não gosto da sua comida, eu não gosto da sua companhia. Eu quero viver uma vida diferente, mais ampla. E o que está entre eu e a minha felicidade é você. Ele fala, me dá a parte que me cabe. Me dá a parte que me cabe pode ser traduzida dessa forma. Aquela grana que eu somente receberia caso você morresse, pode ser adiantada. Então, você não morre logo. Então, vamos fazer de conta que você morreu agora e me dá o dinheiro que eu receberia somente quando você morresse? Posso ir embora? Se coloque no lugar de um irmão. Eu imaginando eu chegando e ouvindo o meu irmão dizendo isso para o meu pai. Você ouvindo isso, passaria pela sua cabeça o que todas as pessoas na audiência de Jesus ouviu. Isso é inadmissível, isso é um absurdo, isso é uma afronta. Para aquela época já seria extremamente afrontoso, porque primeiro, bens da maneira como se desenvolve no mundo antigo, eles não se vendem para se repartir porque é terra. As pessoas tinham nomes conectados à terra. Lembra de José de Arimateia? Judas Iscariotes e todos os nomes que se ligam a partir da terra e do lugar que eles vêm? Pois então, a herança está relacionada a uma coisa de gerações e alguém pegar e pedir para que a herança seja repartida é estraçalhar algo que ele não construiu e que foi construído por séculos. Mais do que isso, ele pediu para que o pai estivesse morto e essa herança envolve automaticamente afetar a vida de um irmão. Isso é extremamente ofensivo, é dizer e interferir na capacidade e na legitimidade de alguém de lidar com suas próprias posses. Ele desejou que o pai estivesse morto. A audiência de Jesus se enfurece, os ossos começam a ficar vermelhos e dizer, esse menino precisa apanhar, é praça pública, ele tinha que ser açoitado, ele tem que ser punido de maneira exemplar. Isso sim é uma boa definição de alguém arrogante, irreverente, transgressor, ou aquilo que eles falaram logo no começo do capítulo, isso sim define um pecador. A resposta do pai é pior ainda, atente para a resposta dele. O texto simplesmente termina dizendo assim, e o pai repartiu os haveres. Eu fico imaginando eu numa situação, entrando no supermercado, me acompanhe pelos corredores do supermercado, e você chega num lugar onde tem coisas que chamam a atenção das crianças. Não sei se você já passou por essa situação, ali tem uma mãe com uma criança fazendo escândalo no supermercado, fazendo aquela gritaria, chorando, fazendo manha, se jogando no chão, e aí muitos de nós pensam no momento desse. Ah, se fosse comigo, talvez você acompanhado da sua mãe, se olhasse para ela assim, já pensou se eu fizesse isso? Eu andando com as minhas filhas olharia assim, você nunca faria isso? E muitas vezes a gente avalia o comportamento de outros e veja assim, ele só está fazendo isso porque esse pai é conivente. Eu imagino que foi a mesma coisa que aquelas pessoas pensaram. O pai repartiu os haveres. O pai não responde. Ele não repreende, ele não põe o pé no freio, ele simplesmente reparte os haveres. A gente bate o olho nisso e fala, também, com um pai desse, é lógico que o negócio ia dar errado. Isso é estranho para a gente, é estranho para aquela audiência, mas não é estranho para Jesus. Ele está seguindo o mesmo padrão, a mesma lógica, o mesmo molde de comportamento que ele tem feito desde o Éden. Vá para o Éden agora e ande por aqueles lugares lá, ande entre as árvores e perceba uma mulher se afastando. Antes disso ele tinha falado, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Comer do fruto é ter como consequência imediata a extinção, o extermínio. Nada era mais perigoso do que comer do fruto, nada era mais ofensivo a Deus do que comer do fruto. É como entrar no ambiente que Deus criou, no mundo que Ele proporcionou e dizer, eu vou ficar e você vai sair. Comer do fruto proibido é expulsar o Criador da sua própria criação e foi exatamente isso que eles fizeram.
mas olhando para um fruto tão perigoso, de consequências tão devastadores, não tinha uma cerca elétrica, não tinha um muro, não tinha um soldado, muito pelo contrário, o revoar de uma espada flamejante e os querubins ao redor foram colocados depois que eles comeram o fruto e não antes. Pela lógica daqueles que estavam ouvindo e pela lógica que nós obtemos para a nossa vida hoje, nós faríamos exatamente o contrário. Colocaria uma espada antes de Adão chegar perto daquela árvore. Ele colocou depois. E por que ele deixou o caminho aberto? Porque o caminho envolve uma escolha. Você vai comer do fruto se você quiser e vai deixar de comer do fruto se você quiser também. Eu posso impedir muitas coisas, mas nunca vou obrigá-lo a me amar. O caminho estava livre. Jonas poderia ter sido obrigado a ir diretamente para Nínive logo no primeiro movimento, mas Deus permitiu que todas as suas tentativas de fuga fossem levadas a cabo. E mais, no final das contas, ele foi praticamente obrigado a fazer tudo o que fez, mas não foi obrigado a amar nem a Deus e nem aos ninivitas. O pai olha para o filho e fala: pode ir. Você não vai ficar aqui porque eu vou te obrigar a ficar aqui. Então preste atenção no argumento que está presente em todas as frases. Deus não se importa com os motivos que fizeram você procurar Ele. Muitas pessoas procuraram Ele porque não estavam enxergando. Alguns cegos foram levados até Ele. Muitos o procuraram porque não estavam andando. Aleijados foram levados até Ele ou clamaram pedindo a Deus por misericórdia, auxílio, por cura. Muitos o procuraram e pararam diante dele porque estavam famintos, necessitados, pediram por filhos, pediram por os pais. Sim, fica evidente em todos os encontros de Jesus com as pessoas que Ele auxiliou sedentos, famintos, degregados, marginalizados. E o motivo que os fez nunca foi uma razão pela qual Deus os repreendeu ou deixou de aceitação, deixou de aceitar essas pessoas, por uma razão também óbvia e simples e clara nas Escrituras. A pureza de vontade, os motivos santificados, a sinceridade do coração é produzida pelo próprio Espírito de Deus e não pelas pessoas que poderiam, por acaso, desenvolver isso longe de Cristo, que seria um absurdo. Somente em Cristo podemos ter coração sincero, somente em Cristo podemos ter objetivo claro, real e celeste para a vida. Não, nunca longe dele. Essa é a lógica dos fariseus que acham que podiam desenvolver santidade longe de Cristo ou se desenvolver santidade para depois se apresentar a Ele. Isso é um absurdo da perspectiva de Cristo. É por isso que Ele não se importa. Mas também continue prestando atenção. Ele se importa muito com os motivos que fizeram você ficar perto dele. Ele não se importa com os motivos pelas quais as pessoas o buscam, mas ele se importa com os motivos pelos quais as pessoas ficam com ele. Aquele jovem chegou perto do pai e falou: pai, eu quero ir embora. Eu quero buscar uma razão para a minha vida. Eu quero felicidade. E o pai simplesmente o deixa ir, porque aquela escolha é dele, porque Deus quer saber por que você fica. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos da terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu gostaria muito que nessa história, lá longe, distante, mal, com fome, agora mal vestido, mal cheiroso e sem ninguém perto, ele pensasse assim: que saudade daquele abraço gostoso que meu pai me dava. Que saudade das músicas que eu cantava em casa. Que saudade do ambiente à mesa, quando a gente ficava super à vontade, ou quando na minha casa eu deitava no sofá
tirava os calçados dos meus pés e podia simplesmente abrir o meu coração no ambiente familiar. Mas não é absolutamente nada disso que aquele rapaz pensa. O texto é chocante. Ele olha para si, olha para o ambiente em que ele se encontra e pensa coisas completamente diferentes que as histórias românticas pensam. Faz com que a gente pense. Ele olha para si e fala, tá ruim aqui, eu vou voltar para onde é melhor. Ele não lembra do abraço, ele não lembra da música, ele não lembra do contexto ou nenhum link familiar ou de familiaridade. Ele pensa em comida. Estou com fome e quem está em casa está melhor do que quem está comigo. Olhando para isso, dá para perceber a agressividade do texto, porque Deus não está domesticando, Jesus não está colocando o texto de uma forma aceitável, doméstica, ele está avançando na provocação. E cada vez que ele constrói uma frase, dá para perceber a maneira como ele avança com mais profundidade para dentro do coração. O que ele está dizendo é, eu estou descrevendo uma realidade absurda, ilegítima, provocativa e ofensiva do que é o pecado. Ele não está dando razões para que aquele menino seja aceito ao voltar. Ele está dizendo do tamanho do coração de quem o aceita. É ele e não o que ele faz, nem para ir e nem para voltar. Ele fala, eu vou voltar para casa. Mas há aqui um negócio muito importante, porque ele diz, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Isso é uma realidade dentro de um parênteses grande, mas importante do que Deus está dizendo. Há duas pessoas aqui, o trabalhador do seu pai, que tem fartura, come e está feliz, e aquele que está trabalhando para o mundo, servindo o mundo, que está sendo tratado como um porco. E ele se vê agora no ponto mais baixo da sua degradação. Sair de casa levou uma desilusão tão absurda que para os discípulos e para os ouvintes de Jesus, ele está dizendo assim, agora sim, esse rapaz tem o que merece. Naquele momento da história, a surpresa é que para os ouvintes de Jesus, eles chegaram na conclusão, alguém faz tudo errado, ofende, e agora ele está pagando aquilo que é a consequência dos seus atos, estar com porco. A história deveria terminar aí da perspectiva dos fariseus e da perspectiva do irmão mais velho, mas não é nessa forma e não é ali que Deus termina, porque ele vai chegar para o clímax, e o clímax é interessante quando a gente entende um personagem que até então parecia oculto nessa história. É brilhante e inspirado da parte de Jesus a maneira como se conectam as coisas na parábola inteira. A lembrança dele não é sobre a mobília, o cômodo, o ambiente, as festas, coisas marcantes e familiares da sua casa. Não, ele lembra da fartura com que os trabalhadores estão sendo tratados. Os trabalhadores estão comendo e eu não. E isso faz com que ele volte para casa. Isso é extremamente significativo porque neste ponto Jesus vai conectando todas as coisas na vida daquele rapaz, na história que ele conta sobre aquele rapaz, colocando um novo personagem e me colocando você na história também, porque não tenha dúvida, você está lá, você é um personagem importante dessa história. Olhe para o que ele está fazendo. A conversa começa em um tom triste, porque tem alguém que declara numa confissão sincericida, eu estou triste aqui, eu preciso sair para procurar minha felicidade. E obviamente aquele pai também está triste, porque nenhum pai é feliz enquanto seus filhos não querem estar com ele. O pai recebe a pior declaração possível, ele está dizendo, pai, eu não amo você. Se você pular para o final dessa história tão conhecida, aquele filho que está em casa, o mais velho, que nunca saiu, olha para o pai e disse, também não gosto de você, eu me sinto sendo tratado como um escravo por você, trabalho para você e só não saio porque não tenho a coragem que esse irmão tem. Um saiu porque não gostava de casa e o outro ficou e também não gostava. Ninguém gosta, ninguém quer ficar em casa, ninguém gosta do pai. O pai não é amado, então tem um filho mais velho infeliz, um pai infeliz e um filho mais novo infeliz. Um fica, outro sai e outro para no portão. Mas agora um personagem começa a aparecer e ele emerge de maneira maravilhosa no texto. Atente para isso. Verso 17 de Lucas 15. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu morro aqui de fome? No verso 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. No verso 21.
E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o 22 diz: O pai, porém, disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos, regozijemo-nos. O que faz ele voltar para casa é a lembrança dos trabalhadores. Quando ele fala para o pai a maneira como ele quer ser tratado dali para frente, ele diz: trata-me como um dos seus trabalhadores. Poderíamos deduzir que quem vestiu, quem colocou um anel no dedo, a sandália nos pés, foi o pai, mas não é isso que está dizendo no texto. Quem colocou um anel no seu dedo foi um dos servos. Quem colocou sandália nos seus pés foi o servo. E quem colocou uma nova roupa nele foi o servo. O pai não correu para a cozinha, matou o novilho e preparou a festa. Quem prepara a festa foi os servos. Os servos fazem tudo o que o pai quer fazer e toda a ação do pai na recepção do filho é feito por meio dos servos. Por muitos anos nós falamos de um pai que abraça, que beija, que veste, que devolve a dignidade, que coloca sandálias nos pés e que festeja com o filho. Mas o tempo todo do texto, quem está fazendo isso é os servos. E a conclusão que Deus quer que eu e você chegamos é: o pai se realiza nos servos. Ele age através dos servos. Ele recebe através dos servos. O pai é visto em seu caráter pela alegria com que os servos se veem e são tratados. Continue prestando atenção no que Deus está falando, porque quando o filho mais velho percebe a festa, percebe o regozijo, quem avisa ele é um servo, mas esse filho mais velho está infeliz porque ele se sente tratado como um escravo. Os escravos, os servos, os trabalhadores estão felizes porque se veem como filhos, e os filhos estão infelizes porque eles se veem tratados como escravos. Há um pai infeliz, um filho mais velho infeliz e um filho mais novo infeliz. Mas tem um personagem que está feliz. Só os servos estão felizes. Eles festejam, eles são alegres, eles correm para avisar os outros que o seu irmão voltou. Eles estão ali fazendo um churrasco, eles estão cantando, eles estão dançando, eles estão nas músicas, eles estão felizes, eles estão servindo. Só os servos são felizes. Só os servos estão felizes. E há uma lógica nisso. Se a gente voltar de novo para quando tudo começou, quando o primeiro filho saiu de casa, quando a história da procura começou a tomar forma e se desenvolveu até chegar no ponto e nas cores e palavras com as quais nós nos encontramos hoje, a gente percebe que Deus fez o homem e lhe deu uma identidade. Ele vai falando nos processos de criação e vai seguindo um padrão. Ele olha, ele dá forma, ele separa, ele nomeia e diz: e sirva para. Então ele cria o sol, ele cria a luz e diz: sirva para dar-nos. Ele cria os astros e diz: e sirva para dividir tempos e estações. Ele cria a relva, ele cria as plantas, ele cria as frutas e dá serventia e sirva para. Na lógica que permeia todo o processo da criação, ninguém, nada existe para si. Tudo que existe, existe para servir o outro. Desde um astro gigantesco que existe para produzir tanta coisa aqui, até uma minúscula bactéria existe para que num sistema outras formas de existência só possam acontecer se a sua função estiver ali no mesmo propósito. Ao seu redor, tudo existe em função de outro, numa relação de confiança e serviço. Você pode entrar e sobre a sua cabeça está um teto. Você não ficou pensando nisso conscientemente, mas você está confiando de que alguém em seu serviço e propósito fez as coisas de maneira correta para que isso não caia na sua cabeça. Da mesma maneira, nós construímos as nossas coisas durante o dia e durante o nosso processo de trabalho, de estudos, ou seja lá o que for que nós estamos fazendo para que outras vidas aconteçam e tenham felicidade, tenham esperança, tenham propósito, tenham a possibilidade de continuar andando por causa da nossa ação. Deus constrói todas as relações de maneira servil. Ele fala na relação que temos com os nossos filhos, servindo-os.
e dos filhos para com os pais, servindo-os. Ele fala da relação que temos com o cônjuge, servindo-os em submissão. Ele se apresenta assim, e ao olhar o relato de Deus na relação da divindade, o filho se submete na alegria de viver ao Pai, servi-lo, e o Espírito Santo serve o restante da divindade, dando protagonismo para Jesus Cristo, o Filho, e na relação, no seio da divindade, eles se submetem e se servem um ao outro na alegria de servir. Voltando para as parábolas, na parábola do mordomo, os mordomos só conseguem ser felizes servindo, e fala: foste fiel no pouco. Onde estava o pouco? Ele serviu no pouco. Sobre o muito te colocarei, servirá no muito também. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto eu não tiver a alegria de servir, eu não terei alegria em nada, porque se existe propostas em abundância nesse mundo, onde eu possa fazer as coisas a vida inteira, sem me cansar ou sem esgotar as possibilidades, é servir. Falamos de céu, queremos ir para o céu, imaginamos um céu cheio de casas bonitas ou bichos. Pensamos no céu onde boletos não chegam, onde a gente não espirra, não tosse, não tem UTI e não tem ninguém desgostando da gente. Mas o céu, da perspectiva ideal de Jesus, o pensamento do céu, o sistema que o faz o céu, o seu céu, é porque todo mundo lá gosta de servir. E nesse momento vem uma pergunta na nossa mente: como alguém pode ser feliz só servindo? É impossível, da minha perspectiva, alcançar felicidade em servir. As conquistas propostas desse mundo está quando a gente chega no patamar onde não serve mais, é servido. E a resposta de Deus cai como uma bomba do nosso coração. Você não gosta de servir, não é? Você sonha em chegar num ponto da sua vida em que você não vai servir mais, não é? Então, é por isso que eu passo o tempo todo falando que você precisa ser transformado. Porque o coração, tal como ele é, não gosta mesmo. Para gostar desse tipo de coisa, tem que ter outro tipo de coração. Pois é. Esse Jesus do qual falamos se ajoelhou, colocou os joelhos no chão, arregaçou as mangas, pegou uma toalha e uma bacia e lavou o pé daqueles seus servidores e seguidores e disse: faça a mesma coisa, sirva. Esse Jesus que está nos falando, que cura, que faz os cegos verem, que faz os aleijados andarem, que faz uma viúva ter o marido de volta, ou uma mãe que chora ter o filho de volta, serviu com o seu poder. Nós pedimos a Deus poder e Ele nos dá poder para servir. Mas o servo não é servo porque ele teve uma oportunidade de servir. Ele se viu na identidade de servir e nunca perde uma oportunidade porque ele pensa e se vê dessa forma. Só os servos estão felizes. Lembra do filme? A Procura da Felicidade? E da quantidade de coisas que esse discurso tem gerado, e quantidade de grana, e de livros e de discursos, que tudo isso está fazendo com que o mundo gire agora entre ser melhor, ser o tipo de gente que consegue alcançar essa felicidade que está em todos os lugares. Pois bem, Deus define também. Existe uma procura para a felicidade, mas só existe, pela perspectiva de Jesus, um tipo de gente que está alcançando eles. Aqueles que se alegram em fazer novas coisas e alegrias surgir nos outros. Quantos sonhos existem no mundo? Deus disse que esse mundo só vai ser um mundo real e feliz quando todos tiverem o mesmo sonho. Seja relevante, produza sonhos na vida dos outros.